pessoal, beleza? Que bom que você está aqui no canal do Ministério Multi. O Multi é um ministério de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Marília. O meu nome é Davi Jardim e eu tenho liderado esse ministério junto com a minha esposa, Dona Jamila. Deus tem feito coisas poderosas nas nossas vidas e eu tenho certeza que você é parte disso. Se você é daqui de Marília, mas não é de nenhuma igreja, se você está aqui pela primeira vez, a gente quer te dizer que você é muito bem-vindo. Não deixe de nos procurar, de mandar uma mensagem nas nossas redes sociais para que a gente possa te conhecer melhor. Se você é de alguma outra igreja ou de outra cidade, você também é muito bem-vindo e nós queremos te dizer que nós prezamos muito pela vida em comunidade na igreja local. Então não deixe de participar da sua igreja, de assistir os cultos da sua igreja, de mandar um grande abraço para o seu pastor. Fechado? Tamo junto e que Deus te abençoe. Vocês estão felizes, galera? Então tá bom. Eu sei que vocês são muito animados e o Davi falou que tá todo mundo sem hora para chegar em casa hoje, né não? Mas eu espero também não atrapalhar aquilo que... Minha oração é para eu não atrapalhar aquilo que Deus já tem feito no meio de vocês aqui. Porque eu quero dizer para vocês algo muito importante para essa geração de adolescentes que está aqui dentro. Talvez vocês não tenham noção do que vocês representam, não só aqui em Marília. Vocês fazem um trabalho incrível aqui em Marília no Multi. Mas talvez vocês não tenham ideia onde que a voz de vocês está chegando. E esse ministério de adolescentes aqui é referência para o Brasil inteiro. Você, adolescente do Multi, você tem sido referência para o Brasil inteiro. Aquilo que você faz, a tua paixão por Jesus, está ecoando sobre o Brasil inteiro e até fora do Brasil. Então você não pode se acostumar com o que Deus está fazendo aqui. Através da sua vida, dos seus líderes, dos seus pastores, continue mergulhando. E eu vim aqui nessa responsabilidade hoje falando assim, Deus, ai de mim. Que eu tenho até medo de pregar perto da Davi, gente. E, de verdade, eu vim orando para Deus, falando, Deus, que eu possa apenas somar naquilo que o Senhor já está fazendo, nessa galera apaixonada pelo Senhor. E eu quero orar com você mais uma vez, e aí compartilhar contigo algo que Deus colocou no meu coração, para compartilhar com vocês aqui rapidamente. Bora lá? Vocês estão felizes ainda? Estão animados? Então vamos lá, bora lá. Feche seus olhos, vamos lá. Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor tem feito coisas incríveis aqui na PIB de Marília, no Ministério Multi aqui com o Davi, com a Jamila, no DIP, com o Tiger e em cada ministério dessa igreja. O Senhor tem usado a vida deles para nos inspirar em Araçatuba e para inspirar toda uma nação. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui e pessoalmente conhecer e ouvir e sentir daquilo que o Senhor está movendo aqui dentro dessa galera. Pai, que o Senhor possa nos marcar mais uma vez nessa noite. Que o Senhor possa falar conosco. Nós abrimos o nosso coração. Estamos prontos para te ouvir. Prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, Jesus. Em teu nome. Amém. Abra sua Bíblia aí comigo. Ou o teu celular. Em Lucas capítulo 2. A partir do versículo 21. Nós não vamos ler todos os versículos para a gente ganhar tempo. Vou tentar contar a história de uma forma mais simplificada e vou ler alguns versículos com vocês, tá bom? Mas deixa aberto aí, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21. Eu quero falar com você sobre foco. Fala comigo, foco. Eu creio, e Deus tem falado muito comigo, que dentro da nossa geração, aqui nós jovens, a geração de jovens e adolescentes, que estamos protagonizando grandes coisas na história da nossa nação, na história da humanidade, sim, você está fazendo parte de uma geração que tem feito coisas incríveis, se sinta privilegiado em fazer parte dessa geração. Tem gente que reclama. Eu vejo algumas pessoas falando assim, Deus, mas bem na nossa geração, tal do coronavírus, eu tinha sonhos, tinha planos. Tem gente levando a vida, tem uma galera nova, uma galera jovem, que está levando a vida meio assim, cara, o coronavírus acabou com todos os meus sonhos, acabou com tudo, e agora não tem mais solução, sabe, uma galera fatalista assim, tipo, meu, já era, já foi. Não, deixa eu te falar,
você tem o privilégio de nascer nesse tempo, porque Deus, a palavra de Deus diz que Ele estabeleceu os tempos e os lugares exatos onde deveríamos habitar. E você estar nesse lugar, nessa casa e nesse tempo é privilégio de Deus, porque você está fazendo parte de um grande movimento, de um grande avivamento, você está fazendo parte de um grande mover de Deus. E quando eu penso então nesse grande mover de Deus, que nós somos privilegiados em participar, uma das grandes características que eu vejo que também precisamos buscar mais como geração é o foco. É focar naquilo que é importante. Sabe, não tem como você caminhar sem foco. Você precisa ajustar o teu foco de vez em quando. Eu, por exemplo, né, tenho aqui também a Karen que é míope, nível hard, igual eu. A gente está orando ainda para ver se Deus toca. Minha esposa já se livrou disso, já fez a cirurgia, mas quem é mais medroso que nem eu, fica esperando Deus tocar aí para a gente jogar o óculos fora. De vez em quando a gente tem que ir no médico fazer o quê? Ajustar o foco, ajustar as lentes, de alguma forma entender por que a gente não está enxergando tão nítido quanto poderíamos estar enxergando. Isso nos atrapalha de caminhar. E eu creio que uma boa mensagem para a nossa geração esses dias é que precisamos de foco. Precisamos de foco, precisamos nos compenetrar naquilo que Deus nos mandou fazer, porque se focarmos naquilo que é essencial, nada pode nos parar. E aí você vai poder cantar mesmo como você cantou no começo. Nada pode parar quando somos um e temos um foco em Jesus. Amém? Bom, Lucas capítulo 2, versículo 21, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Bom, o que está acontecendo aqui? Jesus está sendo apresentado no templo. Com certeza aqui você já deve ter visto isso, toda a igreja tem. Chega algum domingo do mês, os pais trazem as crianças para serem apresentadas aqui na frente. Tem? Né? Toda igreja tem. E você talvez você teve o privilégio de ser apresentado nessa igreja, né? E você já viu com certeza pais trazendo seus filhos para serem apresentados diante das pessoas no templo, para consagrar aquele filho ao Senhor. E aqui o que está acontecendo é o seguinte: Jesus está sendo apresentado no templo pelos seus pais. E aí a galera está lá no templo e tal, e eles encontram uma figura. Eles encontram um homem muito especial dentro desse templo. Quando eles estão lá, os pais de Jesus, levando o menino Jesus, o bebê Jesus, para ser apresentado, eles encontram um camarada chamado Simeão. Vai para o versículo 25 agora, olha o que fala de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. E ele começa a adorar a Jesus, ele começa a falar palavras muito bonitas, ele começa a adorar, porque os olhos dele estavam contemplando aquele que era o Messias, aquele que havia sido prometido ao povo de Israel. Bom, a Bíblia fala pouco sobre esse camarada Simeão, mas só o pouco que a Bíblia fala já nos ensina muito. Fala que ele era um homem justo e piedoso, fala que ele esperava a consolação do seu povo, que era Israel, e fala que ele esperava uma promessa, e a promessa que estava sobre ele é que um dia ele veria o Messias. E ele passou a vida toda em busca dessa promessa, mas ele não viveu a vida toda de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele tinha essa promessa e ele aguardava com expectativa essa promessa. Mas ele não tinha apenas os olhos no futuro, mas os olhos no presente. Em todo o tempo ele ficava no templo, ele dedicou toda a sua vida no templo, até que ele cumprisse até que a promessa se cumprisse na vida dele, que era ver Jesus. Fechou? Está gravado aí na mente? Bom, depois que ele fala várias coisas, várias palavras de gratidão a Jesus, outro personagem aparece na história. E essa personagem se chama Ana. Vai lá para o versículo 36 agora. Vai aí, corre aí no seu celular, na sua Bíblia. Vai para o versículo 36. Vai falar de Ana agora. Olha só. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa. Ela tinha vivido com o seu marido 7 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo ali chegado naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Bom, então aqui aparece o nosso segundo personagem da noite. Primeiro, Simeão. Segundo, Ana. Quem era Ana? Ana, uma viúva, já idosa,
ela viveu 7 anos com o marido morreu, ficou viúva a vida toda. O que fala da Ana na Bíblia? Pouco também. O que nós vemos aqui nesse capítulo é que ela era uma mulher idosa, viúva, e o texto diz que ela nunca deixava o templo. E ela permanecia em jejum e oração dentro do templo. E uma terceira característica muito importante dela é que assim que ela então teve a oportunidade de estar lá presente na apresentação de Jesus no templo, ela começou a falar de Jesus para todo mundo que ela via, a todo mundo que precisava receber da mensagem da consolação de Israel. Bom, é sobre isso que nós vamos falar, sobre Simeão e sobre Ana, porque Simeão e Ana são pessoas focadas. Sabe, o Simeão ele recebeu uma promessa. O Simeão ele tinha uma promessa: você vai ver o Messias. E eu acho tão importante pensar nisso, porque entre o recebimento de uma promessa e o cumprimento dela, existe um caminho para percorrer. Deus tem promessas para as nossas vidas, amém? Deus tem promessas para o Ministério Multi. Deus tem promessas para a nossa geração. Deus tem promessas para os adolescentes dessa geração. Mas até o cumprimento da promessa existe um caminho, um trilho que precisamos percorrer. E quando focamos demais no futuro e esquecemos do presente, a gente comete um grande erro. O erro que nós cometemos é tentar talvez acelerar o processo e pular algumas etapas. Deixa eu te falar, se tem uma coisa que a nossa geração não tem problemas, é em crer nas promessas futuras. Não temos problemas nisso. Sabe por quê? Eu te garanto isso. Porque você faz parte de uma geração de muita fé. Você faz parte de uma geração muito esperançosa. Se você chegar para qualquer galera agora aí fora, sair para um evangelismo, e a galera que nunca pisou dentro da igreja, meu, e você fala assim: você crê que Deus tem o melhor para a tua vida? O camarada fala: eu creio. Eu creio. Pô, ó, tamo junto, pô, nasci para viver o pior, nasci para viver o melhor. Você crê que Deus tem um futuro lindo para você? Creio. Opa. A nossa geração não tem problemas em acreditar em promessas futuras. Se eu chegar aqui para você e começar a pregar: você é geração de avivamento, o que você vai falar? Uau, você crê. Não temos problemas na nossa geração em crer em promessas futuras, mas temos um sério problema em nos concentrar nas responsabilidades presentes. Temos muita facilidade em acreditar: sim, eu tenho um futuro brilhante pela frente. Mas temos muita também dificuldade em entender: eu preciso me concentrar e focar em responsabilidades presentes, para que quando eu chegar no futuro, eu possa receber dessa promessa e ela se tornar muito mais prazerosa, porque eu não foquei na promessa, eu foquei no processo, e o processo me deu como consequência o cumprimento da promessa. E é muito interessante pensar sobre isso, porque essa falta de foco no presente se dá porque muitas vezes nós temos uma postura muito errada com o fato de sermos mais que vencedores. Eu e você, segundo a Bíblia, somos mais que vencedores por meio de Cristo. Você crê nessa verdade? Isso é uma verdade. Só que é muito mais, é necessário muito mais foco para você lidar com a vitória do que com a derrota, sabia? Porque o time que perde, ele começa: opa, peraí, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos sentar, vamos replanejar, vamos ver o que aconteceu para a gente perder. Agora, o time que ganha, ele pode muitas vezes perder o foco, entrar de salto alto e sair derrotado. Já viu isso aí? Então, exige de nós muito mais foco para lidar com o fato de sermos vitoriosos do que se fôssemos derrotados. E é isso que eu vejo que é uma boa palavra para nós, para a nossa geração nesses dias. Temos certeza de um futuro brilhante em Jesus. Temos certeza do fato que somos mais que vencedores. Você disse amém. Mas o fato de sermos mais que vencedores não pode nos fazer baixar a guarda e esquecer das responsabilidades presentes que precisamos assumir para chegar aprovados no final. Porque tem gente que até chega no final, mas não chega aprovado. Deixa eu te falar, as tuas capacidades humanas podem até te fazer conquistar muitas coisas, mas sem Jesus e sem o processo, você pode até alcançar, mas vai se tornar frustrante no meio do caminho. Só é prazeroso se o processo também for. Só é prazeroso alcançar a promessa no final, se no processo a gente se dedicou de coração, se no processo a gente entendeu cada etapa, se a gente não queimou etapas, se a gente não pulou etapas, se a gente não pulou a parte do processo. É por isso que eu entendo que mesmo com a certeza que somos mais que vencedores, mesmo com a certeza que Deus tem algo incrível para nós, nós precisamos focar no que Deus tem feito dia a dia em nós.
Precisamos aprender a focar nos detalhes da nossa vida cristã, focar nos detalhes da nossa vida com Jesus. O Simeão, que é o nosso personagem em questão, ele tinha certeza, a promessa vai chegar, eu vou pegar um menino no meu braço. Mas em nenhum dia ele deixou com que a certeza da promessa tirasse o foco dele, porque ele estava no templo regularmente. Ele poderia simplesmente falar, mano, a promessa é minha, eu vou ver, então eu vou ficar em casa, eu vou fazer o que quiser, eu vou viver a minha vida do meu jeito, eu vou tocar o barco, eu vou fazer o que eu quero, e quando for para ver, eu vou ver. Não, mas ele sabia que ele tinha uma responsabilidade, ele precisava se dedicar ao templo até que ele visse o Senhor. A Ana, ela tinha promessas, mas ela não se apartava do templo um só dia, ela ficava no templo. E os dois receberam da promessa, estando na sua rotina normal. Porque deixa eu te falar, o extraordinário de Deus, ele vai vir recheado, ele vai vir envolto de coisas comuns. É no teu dia a dia que você vai receber da tua promessa. É no teu dia a dia que você vai viver o cumprimento de promessas. É no teu dia a dia que você vai ser mais que vencedor. E é por isso que você precisa entender que Simeão e Ana, eles focaram. Eles tinham os olhos fixos. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso estar no templo, eu preciso buscar Jesus, eu preciso andar passo a passo nos planos, nos caminhos de Deus para mim, nas etapas de Deus para mim. E quando chegar o dia da promessa, vai ser apenas consequência daquilo que Ele já falou e eu já recebi. Sabe, eu quero trazer algumas características. Se você tiver com o teu celular aí, eu gosto de falar com os adolescentes lá, pega o teu celular, coloca no modo avião para ninguém te chamar e você perder o foco, já que a gente está falando de foco. Mas abre o bloco de notas que eu quero falar com você aqui, rapidinho. Algumas características de pessoas focadas. Mas você precisa pegar o teu celular agora e anotar. Sabe por quê? Porque você anotando, tudo aquilo que é bíblico, tudo aquilo que está aqui nessa palavra, vai entrar na tua cabeça. E como o Davi fala muito aqui, a fé antes. Então anota aí para isso cravar na tua cabeça e você nunca mais esquecer. Primeira característica de alguém focado. Então vamos lá. Pessoas focadas são tementes a Deus. Versículo 25 diz que Simeão era justo e piedoso. Eu estou transformando essas palavras justo e piedosos em tementes a Deus. Porque ser justo e ser piedoso não é apenas fazer caridade. Talvez você ouve, Simeão era justo e piedoso. Aí você fala, pô, o cara era um camarada fera na ação social. Não, isso faz parte da vida cristã. Mas olha só, a palavra justo e a palavra piedoso que é usada aqui no original, ela tem o sentido de alguém que pensa, sente e age inteiramente de acordo com a vontade de Deus. É uma palavra difícil, chama de kaios. E essa palavra é alguém que é reto, alguém que tem um modo de pensar, sentir, agir integralmente de acordo com a vontade de Deus. E a palavra piedoso é alguém que reverencia a Deus. Então, sabe o que eu percebo? Que focados são homens e mulheres, adolescentes, que são tementes a Deus. E o que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é uma resposta de confiança e gratidão à graça que um dia nos alcançou. Tem uma galera distorcendo que é a graça de Cristo, mas a verdade é que a graça é a mesma que te salvou, é a mesma que cobriu os teus pecados, mas é essa mesma graça que te dá força e capacitação para viver fora e longe do pecado. Isso é alguém temente a Deus. Sabe, temor a Deus é um comprometimento pleno com Deus. É uma forma de glorificar a Deus, é uma forma de viver totalmente dedicado a Ele. Temor a Deus é fruto de quebrantamento verdadeiro. Eu fico lembrando de Saul, vocês lembram da história do rei Saul? Com certeza vocês já ouviram aqui. O rei Saul, ele não temia Deus. Chegou um momento da vida dele que o temor a Deus, o quebrantamento, o comprometimento dele com Deus ficou tão defasado, mas tão defasado, que tudo que ele fazia de errado ele tentava dar um jeitinho. E aí tem um momento, o ápice da vida dele, que ele comete um erro tão grotesco, tão grave contra aquilo que Deus já havia falado. E ele recebe uma palavra do profeta para que ele se quebrantasse, para que ele entrasse em temor a Deus. E sabe o que ele fala? Ele fala assim, profeta, faz o seguinte, vamos fazer um joguinho de mentirinha aqui? Pega na minha mão, vamos diante do povo, para o povo não perceber que eu vacilei. E deixa eu te falar, esse tipo de pessoa não é uma pessoa focada. Esse tipo de pessoa está focando agora.
no agora, no status que ele quer, no que ele quer parecer, no que ele quer mostrar para o pai, no que ele quer mostrar para o pastor, no que ele quer mostrar para o líder. Mas alguém focado, ele não olha para o presente. Alguém focado, ele olha para as responsabilidades presentes, mas ele olha também para as promessas futuras, e ele entende que a vida dele é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Tem gente que acha que a nossa vida é uma corrida de 100 metros. Então fala assim, mano, eu não posso errar. Já assistiu corrida de 100 metros? Não, o cara errou, já era. Já era, não tem como ele ganhar. Se ele tropeçou no começo, lascou. Então, deixa eu te falar. Aí tem gente que fica numa nóia, numa pira, sabe? Tipo, mano, a minha vida é muito curta, então se eu errar, já era. E aí ele começa a querer ser alguém que ele não é, ou esconder algo que ele precisava abrir e expor para ser tratado, mas porque ele fala assim, não, mano, se eu tropeçar, já era. Acabou a minha vida. E não, a tua vida é uma longa maratona. Nessa maratona, por vezes você pode até tropeçar, mas você não pode ficar caído diante do tropeção. E aí tem pessoas que fazem como Saul, o profeta, dá a mão aqui. Qual que é a mão do profeta? A mão do profeta é a fé do pastor. É se apegar na fé do seu pai, não, porque meu pai é crente. Não, porque meu pai frequenta essa igreja aqui desde que fundou. Meu pai frequenta essa igreja aqui desde quando começou a PIB de Marília. Ah, porque, entendeu? E o camarada ele vai se apegando na fé dos outros, na fé dos pais, na fé do pastor, na fé de um, na fé de outro, e ele não abre o coração, ele não se expõe, ele não se torna uma pessoa temente. Uma pessoa temente é muito mais parecida com Davi, que é o cara que vem depois de Saul. É um camarada que errou, é um camarada que teve falhas, é um camarada que muitas vezes caiu, mas é um camarada que se levantou porque ele buscou um quebrantamento verdadeiro. Ele não pegou na mão do profeta, ele não pegou na mão do pai, ele não se apegou na fé de ninguém. Ele falou, Deus, eu não estou correndo uma corrida de 100 metros, eu sei, eu não estou importando que se eu abrir o meu coração aqui, a minha vida, por enquanto, vai ficar mais difícil, mas os meus olhos estão no futuro, e se o processo que o Senhor tem para a minha vida agora é ficar quietinho no meu canto, eu vou ficar, mas só não tira de mim a tua presença, só não tira de mim o teu espírito. Isso é alguém temente. Mas além de alguém temente, quem é focado, sabe que tem uma... Está anotando aí? Quem é focado é temente, primeira coisa. Segundo, quem é focado tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade além da sua própria vida. Tem uma responsabilidade além da sua própria vida. Tem uma responsabilidade com outras vidas, com uma cidade, com uma nação. Sabe, o Simeão ele poderia pensar, bom, eu tenho uma promessa. Qual que é a promessa? Vou ver Jesus. Então, se eu vou ver Jesus, os outros, problema é dos outros. Não, mas o texto diz que ele esperava ansiosamente a consolação de Israel, que era o seu povo. Sabe, pessoas focadas entendem que o que Deus tem para fazer não é só com elas, mas pessoas que estão ao teu redor, essa cidade, essa nação, depende muito da tua postura como geração. Sabe, tem pessoas que falam assim, como eu disse, nossa, olha como eu sou o patinho feio, coronavírus chegou bem na minha hora, era a minha hora de brilhar, era a minha hora, da minha geração, e o coronavírus chegou. Deixa eu te falar, a responsabilidade de Deus é com todo um povo. Deus está olhando para a tua vida, sim, individualmente, mas o que Deus quer fazer não é só na tua vida, é através da sua vida. Então, pessoas focadas entendem que o que Deus está fazendo não tem a ver só com ela, tem a ver com toda uma nação, com todo um povo. Mas deixa eu te dizer, o povo que está à nossa volta, a nossa nação, a nossa cidade, as pessoas que andam perto de você, adolescente, só vai dar importância ao que você fala, porque Simeão começou a falar da promessa dele. Ana, sabe a Ana? A hora que ela pega Jesus nos braços, fala que ela começa a falar com todo mundo sobre o que ela viu. E eu acho isso aqui muito louco. Calma aí, só abrindo um parênteses aqui, eu acho isso aqui muito louco. Sabe por que eu acho isso aqui louco? Porque eles não viram Jesus ressuscitar um morto. Eles não viram Jesus curar um cego. Eles não viram Jesus pregar para uma multidão. Eles não viram a nossa geração lotar 3 estádios. Eles não viram a nossa geração fazer tantas coisas que nem estamos fazendo no poder de Jesus. Eles viram o menino Jesus nos braços. Mas aquilo foi suficiente para eles entenderem que todo mundo ao redor deles precisava ouvir da mensagem que eles receberam. Aquele era o Messias, aquele era o Salvador. Então, uma outra coisa para a gente aprender aqui, um simples encontro com Jesus, não com o que Ele pode fazer, mas com quem Ele é, deve mover algo em nós,
para que a partir de então a gente comece a querer falar para todo mundo aquilo que Ele fez na nossa vida. Você precisa ter vontade de falar na tua escola o que Jesus fez na tua vida. Você precisa ter vontade de falar na tua casa o que Jesus fez na tua vida, através da presença dEle. E aí, eles encontram então, e eles começam a contar para todo mundo, mas a grande questão aqui, desse ponto, é que as pessoas que estão à nossa volta só vão dar importância então a essa mensagem que nós estamos pregando, se eles olharem para nós e verem pessoas sábias. Se eles olharem para nós e verem pessoas coerentes com o que estão falando. Eu ouvi de um pastor, certa vez, que a autoridade é mais importante que a habilidade. Então deixa eu te falar um negócio. A nossa nação, os nossos amigos, a nossa geração não vai ser restaurada pela nossa habilidade de fazer evento, live, influenciar nas redes sociais. Eu gosto de tudo isso, eu faço tudo isso lá em Araçatuba, vocês fazem aqui também. Mas deixa eu te falar, a nossa geração vai ser restaurada, redimida, quando eles olharem para nós e verem uma postura sábia, ilibada, alguém que reflete Jesus. Você foi criado para se relacionar com Deus e relacionando-se com Deus, que você possa então levar outras pessoas também a se relacionar com Ele. Isso tudo tem a ver com sabedoria, com autoridade. Lembra do Salomão? Para os mais íntimos, como o Davi falou semana passada, é o Salomas. O Salomão, o que ele pediu para Deus, galera? Hein? Sabedoria. E na primeira vez que a sabedoria dele é testada, você conhece a história. 2 mulheres aparecem para ele e falam assim, esse é meu filho, a outra não, esse é meu filho. E aí essa briga, filho de quem? Ele fala assim, faz o seguinte, corta a criança no meio, dá metade para cada uma. E aí fechou. E aí uma fala assim, então fechou, gostei, boa ideia. E a outra fala, não, pelo amor de Deus, dá para ela. Ele fala, aqui mandou cortar aí não é a mãe, a outra é a mãe. Bom, ele usou de uma forma sábia, ele foi naquele momento cheio de sabedoria que ele tinha pedido para Deus. E aquela sabedoria dele, a Bíblia diz, depois disso, que o povo passou a respeitar Salomão por conta da sabedoria dele. Deixa eu te falar, às vezes nossa geração está gritando, ei, respeita a gente! Respeita a gente sabe das coisas também. A gente assiste vídeo no YouTube, a gente sabe muito. Ei, pai, ouve, eu sei o que eu estou falando também. Pai, respeita a minha geração. Ei, deixa eu te falar, o povo vai respeitar a nossa geração quando enxergar em nós sabedoria. Quando enxergar em nossa geração, jovens e adolescentes que através da palavra de Deus aprenderam a ser sábios, aprenderam a ser relevantes, aprenderam a ser de fato como Jesus. Não fazer barulho. Não fazer auê, mas viverem de fato um evangelho pleno, um evangelho da Bíblia, o evangelho de Jesus. Isso é ser sal, isso é ser luz. A Bíblia fala que somos sal e somos luz. E se o sal perder o seu sabor, ou o sal não tiver mais o seu propósito, que é dar sabor, que é conservar, ele serve para o quê? Ser pisado. Deixa eu te falar, o mundo vai pisar na nossa geração, enquanto não demonstrarmos Jesus através de uma postura sábia que conserve os valores da palavra de Deus no mundo. Enquanto não dermos sabor ao mundo. Isso é influência, isso é relevância. Deixa eu te falar. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, galera do Multi. E se eu te falar que tirar boas notas na tua escola, que ser o melhor lá dentro da tua sala de aula é tão espiritual quanto vir sexta-feira aqui adorar a Jesus no Multi? E se eu te falar que ajudar os teus pais dentro de casa é tão espiritual quando vir para uma vigília e adorar a Jesus? Sabe por quê? O Senhor Jesus está levando a nossa geração a entender que seremos sal, seremos luz, vamos influenciar sendo os melhores. E por que seremos os melhores? Para glorificar a Deus através das nossas ações e atitudes. Eu falava com o Davi essa tarde, eu creio que no meio dos nossos adolescentes, aqui no Multi, lá no Live Up, Deus vai levantar futuros deputados estaduais, deputados federais, quem sabe governadores, presidentes, prefeitos. Deus vai levantar jogadores de futebol, Deus vai levantar grandes advogados, médicos, engenheiros. Deus vai levantar muitos de vocês para fazer muitas coisas legais, mas deixa eu te falar, começa hoje, lá no teu primeiro emprego. Já você, com 15, 16 anos, vai arrumar um trabalho de menor aprendiz, num supermercado, em alguma empresa de alguém aqui da igreja. Deixa eu te falar, quando Deus te levar nesse teu primeiro trabalho, você tem que ser o melhor lá naquilo que você fizer. Teu patrão tem que te elogiar e falar assim, cara, ainda bem que eu contratei esse adolescente, porque ele está fazendo muito melhor do que muito adulto que estava aqui há muito tempo, e isso vai mostrar que somos uma geração que tem futuro. Sabe, terceiro, anota aí, quem é focado é disciplinado. Os focados são disciplinados.
Eu acho muito interessante a expressão que ele diz: Ana nunca deixava o templo. Nunca. Porque nunca dá a ideia de constância, nunca dá a ideia de alguém que fazia aquilo, sabe? Muito disciplinado, muito metódico. A nossa geração tem uma necessidade absurda de ser motivado. A gente, pastor, eu queria uma palavra de motivação. Me motiva aí. Sabe, cara, nada contra palestras motivacionais, eu acho que tem o seu espaço. Nada contra a motivação, eu acho que tem o seu espaço também. Nada contra emoções, tem o seu espaço. Você é um ser criado com emoções. Mas todas as nossas emoções não podem superar a razão. Todas as nossas emoções não podem superar o fato de entendermos, como o seu pastor diz aqui, que a fé passa antes de ir para o coração. Deixa eu te dizer, suas emoções têm que passar pelo crivo da palavra de Deus. Nosso combustível principal não é a motivação. Anota isso aí, por favor. Meu pastor fala isso muito lá. Tem gente achando que o combustível principal é a motivação. Não, anota aí. O seu combustível principal não deve ser a motivação. O seu combustível principal deve ser a disciplina. Sabe por quê? Parece muito romântico. Simeão dedicou a vida no templo. Ana dedicou a vida no templo. Mas e o dia que a Ana acordou de mau humor e ela não queria estar no templo? E o dia que o Simeão não queria estar lá, no templo, perseverando pela promessa dele? Deixa eu te dizer, parece muito romântico, mas dedicar a vida para um propósito não é nada romântico. Mas é totalmente espiritual e totalmente importante para a nossa vida. Deixa eu te falar, vai fazer parte do processo você viver uma vida incrível com Deus. E eu sei que você tem sido ensinado desse púlpito a orar, a jejuar, a ler a Bíblia. E aí tem gente que vem, recebe, tem um tempo incrível aqui com Deus e começa a achar que todo devocional seu vai ser insano. Assim, mano, todo devocional meu vai ser insano. Eu vou ver anjo, eu vou ver coisa rodando no meu quarto, eu vou sentir um arrepio muito louco aqui. Deixa eu te falar, nem todo devocional seu será insano. Mas todo devocional seu será muito importante para a construção daquilo que Deus está fazendo na tua vida, para o recebimento da tua promessa. Sabe os sonhos que você tem desde a tua infância? Adolescente é uma galera sonhadora. Vocês são sonhadores, eu sei disso. Sabe os sonhos que você tem? Ser um médico, ser um jogador, ser um gamer, ser um desenvolvedor de gamers, um desenvolvedor de aplicativos, ser, sei lá, uma blogueira, um influencer, um ator, uma atriz. Sabe os sonhos, um engenheiro, dentista, psicólogo, sabe os sonhos que Deus colocou no teu coração? Hoje eu vim aqui para te falar, Ele é o maior interessado em fazer com que isso aconteça na tua vida, sabe por quê? O nome dEle vai ser glorificado, mas não abra mão do processo, e o processo vai envolver você viver uma vida de temor a Deus, o processo vai envolver você contar para todo mundo aquilo que Ele está fazendo na tua vida e ser o melhor onde Ele te colocar, o processo envolve ser disciplinado, orar, jejuar, buscar ser um cristão de verdade, até que Ele te levante onde você gostaria de estar, para que a tua vida manifeste a glória dEle lá. Exerça a disciplina. Nota aí. Quarto, os focados são constantes. Os focados são constantes. Ana adorava a Deus jejuando dia e noite. Aqui, de novo, dia e noite, trazendo ideia de constância. Sabe, me assusta, não sei se te assusta também, mano, o fato de, na primeira vez que a nossa geração foi testada em uma grande crise, muitos da nossa geração serem reprovados. Me assusta um pouco. Sabe, eu lembro de Daniel e seus amigos, eles foram impedidos de fazer o que sempre fizeram. O que eles sempre faziam? Buscavam o Senhor. Eles foram impedidos pelo rei. Vocês não podem buscar o Senhor. Mas o Daniel parou de buscar Deus? Você já ouviu essa história aqui. 3 vezes ao dia, o que ele fazia? Ele ia para Jerusalém, ele abria a janela. Ele abria a janela do seu quarto, virava para Jerusalém, ele estava na Babilônia, lembra disso? Babilônia não era um lugar muito legal. Jerusalém era. Mas ele não tinha o que fazer, ele estava na Babilônia, mas ele não era de lá. O mundo também não é um lugar muito legal, mas a gente está no mundo, mas a gente não é dele. O lugar de Daniel era em Jerusalém, não era na Babilônia, mas ele tinha que estar lá, mas o coração dele estava em Jerusalém, porque ele se voltava para Jerusalém. A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Mas os nossos corações se voltam para a presença de Deus.
E a gente começa a buscar. Mas aqueles que são constantes, mesmo quando são impedidos de fazer o que sempre fizeram, eles continuam. Eles foram impedidos de orar e eles continuaram orando. Agora me assusta ver uma geração. Quantos aqui foram no Descende? Levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Eu fui também, cara, foi incrível, foi sensacional. Mas me assusta um pouco ver a mesma geração que foi em fevereiro no Descende, e eu fui, pegou os sapatos, eu peguei, levantou e falou, mano, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. 2 meses depois chegou a pandemia, a gente foi impedido de fazer o que a gente sempre fez, que é vir para a igreja, e aí a galera começou a vazar, não querer mais nada com Deus, e aí você vai conversar com a galera, mano, aqui a pandemia me esfriou. Assustador, não é, mano? É total. Sabe, eu tenho muita fé, eu tenho muita esperança e eu acredito muito em nós. Eu acredito muito na nossa geração. Demais, demais. Se tem alguém que é otimista até além da conta, sou eu. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar, a gente precisa de mais foco. A gente precisa de mais foco. Porque mesmo quando formos impedidos e passarmos por crises, nós vamos perseverar no processo de Deus para a gente alcançar uma promessa muito maior, que é, através do poder do Evangelho de Jesus Cristo, dar vida, trazer sal, trazer luz para a escuridão, luz para essa sociedade imersa em escuridão. E para acabar, galera do louvor, cola aí. Nós vamos terminar esse culto aqui com a Jamila fazendo rasgar os céus aí. Tá com o teu celular ainda? Vocês estão felizes ainda, gente? Então vamos lá. Então vai, último. Focados. São dirigidos pelo Espírito. Versículo 25 diz que Simeão era um homem justo e piedoso e o Espírito Santo estava sobre ele. Sabe tudo que eu falei aqui? Olha para mim que eu já vou acabar. Sabe tudo que eu falei aqui hoje? Temor a Deus, autoridade, evangelismo, falar de Jesus, falar daquilo que Ele está fazendo, sal, luz, integridade, influência, constância. Tudo isso só é possível através da ação do Espírito em nós, porque nós, em nós mesmos, não podemos fazer nada. Sabe, esse apelo que nós precisamos fazer e incendiar uns aos outros, para que sejamos mais focados, não vai partir de uma ideia humana, não vai partir de nós mesmos. Sabe por quê? Aquele dia que, como eu disse, que você for fazer o teu devocional, e você abrir a tua Bíblia, você fala assim, mano, parece que não está rolando nada hoje. A fé que você precisa para entender que você precisa estar lá, que você precisa vir para um culto, que você precisa ir para uma célula, que você precisa fazer o que tem que fazer, mesmo sem vontade, não vem de você mesmo, vem do Espírito Santo. O foco que a nossa geração precisa, o foco que a nossa geração necessita, para de fato despertar algo verdadeiro nessa sociedade, só vai vir através do Espírito de Deus em nós, porque o foco que Simeão tinha, o foco que Ana tinha, o texto em questão diz que era através do Espírito que estava sobre eles. Dirigido pelo Espírito, Simeão ia ao templo, e em uma dessas idas ao templo, ele recebeu a promessa dele, era ver o Messias. Você tem promessas, você tem sonhos, não tem? Muitos adolescentes me perguntam, Giovanni, mas o que eu faço até que os sonhos de Deus se realizem em mim? O que eu faço até alcançar os meus sonhos? O que eu faço até eu ser quem eu quero ser? A resposta é simples: viva cada etapa intensamente em Jesus e faça o que Ele está te mandando fazer dia a dia. O que Jesus está te mandando fazer hoje? É ser uma influência melhor dentro de casa? É dentro de casa entender que o teu relacionamento com os teus pais é tão espiritual quanto vir a um culto, então você precisa ser melhor dentro de casa? Então começa fazendo isso, e você está se preparando para a tua promessa. É dentro da tua escola mudando, sabe? Você precisa mudar o teu jeito dentro da escola. Mude. Peça para o Espírito te ajudar. Mesmo dentro das tuas dificuldades, ser alguém que é constante, alguém que é disciplinado, alguém que é
que faz de tudo para ser o melhor. E aí a galera da tua sala vai começar a olhar e falar assim: mano, o que aconteceu? E aí você vai começar a glorificar Jesus dentro da tua sala hoje, para amanhã você poder glorificar Jesus lá onde você sonha, num consultório, num campo de futebol, sei lá, num fórum, numa câmara. Eu gosto muito, o Davi sabe, eu gosto muito da visão de influenciar os topos da sociedade. Eu sei que muitos de vocês ouvem, é uma mensagem que está sendo muito pregada no Brasil, e eu acho muito louco a gente falar que vamos como igreja ocupar alguns lugares muito altos da sociedade, mas deixa eu te falar, é insanidade achar que a gente vai chegar nesses lugares se hoje no pouco a gente não for fiel. Se hoje lá na tua sala de aula, se hoje lá na tua casa, se hoje na tua família você não for alguém focado e comprometido. A gente precisa ajustar o foco. A nossa geração tem muito potencial. A nossa geração tem em mãos tecnologia, forças e habilidade suficiente para entregar ao mundo todo a mensagem de um Jesus que transforma. Se a gente tiver foco, nada pode nos parar. Da onde vem esse foco? O Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu orei, enquanto eu estava aqui, eu estava orando, falei: Deus, eu senti muito forte essa palavra. O Davi sabe, eu não vim com algo específico para hoje, porque eu sentia muito de Deus, que Deus queria liberar algo muito ímpar nessa noite. Eu estava sentado aqui, Deus falou: abre nessa palavra. Falei: Deus, essa é uma palavra muito necessária, porque essa é uma palavra que nos faz pensar, porque a fé passa antes de ir para o coração. Essa palavra gera muitas perguntas em nós, faz a gente sair daqui pensando. Falou: é verdade, cara. Mas ao passo disso, eu ainda orava para Deus, falava: Deus, beleza, a gente vai assimilar essa palavra, mas a gente não pode sair daqui sem um toque do teu Espírito, porque é só o toque do teu Espírito que vai fazer essa palavra penetrar no nosso coração e nos fazer então, a partir de agora, andar em direção a esse foco que o Senhor está nos pedindo. Então a minha oração agora é que aquilo que talvez na minha incapacidade humana eu não possa ter conseguido transmitir ao teu coração, que o Espírito de Deus possa ter colocado ainda em você. Mas agora, a minha oração é para que também o Espírito de Deus nos marque nessa noite, nos próximos minutos. Eu queria pedir que você se colocasse em pé no seu lugar. Eu sei que tem muitas pessoas já sendo tocadas aqui, eu sei que tem muitos adolescentes, tem muitos de vocês aqui falando: Deus, é verdade, eu estou precisando de foco, eu estou precisando focar. Eu tenho promessas, eu tenho sonhos, eu sou muito animado, eu tenho muita vontade de viver o melhor de Deus, eu tenho muita vontade de crescer, eu tenho muita vontade de influenciar, mas não consigo focar. Eu já tentei focar várias vezes, eu começo bem, daqui a pouco eu estou virando a curva. E eu quero te dar a oportunidade nos próximos minutos, erguer suas mãos aos céus e pedir: Espírito Santo de Deus, me toca. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Muda meu coração, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Traz foco necessário para que eu possa alcançar as tuas promessas. Traz foco necessário para que eu possa alcançar aquilo que o Senhor tem para mim.